Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Mais um dia, mais uma semana começando e aqui pastor Sinésio com as considerações da leitura de hoje. Na nossa maratona, hoje foi dia de ler Atos capítulo 11. Deste capítulo, separei esta palavra para nossa reflexão. Expansão. Expansão que no hebraico pode ser dito de diferentes formas com estes vocábulos: parates, rahav e nazar. E no grego temos também outros três vocábulos: alcano, pletuno e diatreco. No Velho Testamento, estes vocábulos, parates, rahav e nazar, expressam diferentes ideias de expansão. Parates é romper, alargar ou espalhar-se, conforme Gênesis 28:14, e indica crescimento impulsionado por bênção divina. Rahav é alargar ou tornar amplo, conforme Isaías 54:2, geralmente é associado a promessas de multiplicação. Finalmente, Nazar, levantar ou exaltar, pode estar ligado à expansão do nome e da influência de alguém por intervenção divina. Números 6:26. Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa e a bênção a todas as nações. Gênesis 12, do 1 ao 3. Garantiu a expansão territorial de Israel como cumprimento da aliança. Josué 1, do 3 ao 4. E designou Israel como luz para as nações, levando a mensagem de salvação a todos os povos. Isaías 49, 6. No Novo Testamento destacam-se alcano, que é crescer ou aumentar, Atos 6:7, usada para descrever o crescimento da palavra e da comunidade cristã. Pletuno, que é multiplicar ou aumentar em número, Atos 12:24, geralmente no contexto da propagação da fé. E diatreco, que é correr por toda parte, Atos 13:49, descrevendo a rápida disseminação da mensagem do Evangelho. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus ordena aos discípulos que façam discípulos de todas as nações, iniciando a expansão global do Evangelho. Atos 2, do 1 ao 4, que já lemos aqui, narra o derramamento do Espírito Santo, capacitando os apóstolos a pregar em diversas línguas e alcançar diferentes culturas. Romanos 15,16 destaca o papel de Paulo como apóstolo dos gentios, ampliando o alcance da mensagem cristã para além dos judeus. E baseado nas informações desses vocábulos no grego e no hebraico, mais a leitura de hoje, três aspectos destaco da expansão. Primeiro, cumprimento de promessa. Desde o Velho Testamento até Atos 11, a expansão reflete o cumprimento das promessas de Deus de alcançar todas as nações. Atos 11, do 19 a 21, descreve como a perseguição levou os cristãos a pregar em Antioquia, onde muitos gentios se converteram, tornando-se um marco na expansão da igreja. O crescimento acontece de forma individual e coletiva. Segundo, capacitação do Espírito Santo. A expansão é impulsionada pela ação do Espírito Santo, que guia e fortalece os redimidos em sua missão. Atos 11, do 22 ao 24, relata a chegada de Barnabé em Antioquia, confirmando a obra do Espírito Santo na inclusão dos gentios e fortalecendo a expansão da fé. Essa expansão começa no Pentecostes em Jerusalém e, paulatinamente, se espalha mundo afora. Finalmente, consolidação. Atos 11:26 registra que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, simbolizando a consolidação e expansão da identidade cristã. Cristo era visto não apenas nas palavras anunciadas, antes nas vidas daqueles que o anunciavam por toda parte.
E concluindo, a expansão no contexto bíblico é obra do Espírito, rompendo limites culturais e revelando o alcance universal do Evangelho, do amor e da graça de Deus. Atos 11 demonstra que a missão de Deus não está restrita a um povo, mas se alarga a todos os que creem. É crescimento com propósito, graça e direção divina. Onde há fidelidade, Deus promove avanço. E termino lendo um texto do capítulo lido hoje, Atos 11, do 19 ao 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É isso. Por hoje, a mensagem de amanhã, Atos capítulo 12, já está na sua tela. Lembre-se, você, eu, nós fazemos parte desta expansão, que não sejamos aqueles que interrompem o avanço da obra de Deus nesse mundo, mas nos tornemos instrumentos nas mãos do nosso Pai. Até amanhã, se Ele permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.